Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Glorificado seja o nosso Deus, porque tem nos concedido a vida, tem nos conservado a esperança daquele grande dia que já está marcado na agenda de Deus para vir buscar a sua igreja. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua cooperação e peço que você continue cooperando conosco. Vamos ajudar a espalhar o Evangelho em todos os rincões deste mundo para que apressemos a volta do Senhor. Obrigado a você que é inscrito, você que assiste, mas não é inscrito. Você possa se inscrever e também orientar a inscrição de outros. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos guarde. Convido a você para abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Queridos irmãos, amigos, falaremos sobre o tema o cativeiro deixado para trás. Nós estamos aqui falando sobre o retorno, o regresso de Israel lá do cativeiro babilônico. Meus amados irmãos, eles estavam, foi uma providência de Deus, mas eles estavam ali sob a escravidão social e política. Social porque eles estavam com as suas liberdades individuais limitadas, excluídas. Estavam cativeiros, estavam escravos do povo caldeu. E política porque eles estavam sem a cidadania. Eles haviam sido tirados da sua terra e estavam em terra estranha. E tudo aquilo, na época, foi notório. As pessoas, naturalmente, faziam seus comentários. Como é que uma nação que se diz de Deus, escolhida de Deus, ela se sujeita ao cativeiro? Alguns até, quem sabe, falando mal do Deus daquela nação, porque por ter deixado que ela se fizesse cativa, sem saber que era uma providência de Deus para dar uma disciplina ao povo. Mas, meus queridos irmãos, não há cativeiro algum que Deus não possa livrar. O Deus que permitiu que ele fosse é o mesmo Deus que o tiraria 70 anos depois. 70 anos depois. E chegada a época, o nosso Deus, ele não titubeia. Ele não joga fora as suas promessas. O profeta diz que ele vela para cumpri-las. E Deus certamente cumpriria as suas promessas, tirando aquele povo, livrando aquele povo do cativeiro. É verdade que 70 anos, mudaram-se aí cerca de 2 gerações, e as pessoas que saíram, primeiramente, já tinham morrido, e as mais novas já não tinham a mesma esperança de retorno como as mais velhas. Verdade é que
Os mais velhos vão alimentando. Nosso Deus vai nos tirar. Ele prometeu que nos tiraria. Ele não vai nos deixar aqui para sempre. Mas aquilo vai havendo um esfriamento. Mas Deus não se esquece daquilo que fala. Nós nos esquecemos, falamos hoje aqui, não confirmamos amanhã, ou porque não queremos, ou porque não nos lembramos. Mas o nosso Deus, ele se lembra, ele está pronto para cumprir as suas promessas. Deus não tem prazer no cativeiro, na escravidão de ninguém. Então o povo, chegou o tempo de cantar, chegou o tempo da liberdade, como está escrito lá em João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele povo haveria de ser livre, não pelas suas posses, porque eles estavam cativos em terra estranha, mas o Deus que pode todas as coisas o livraria. Como livrou o povo lá do Egito, e depois o próprio faraó reconheceu. Isso não é outra coisa senão o dedo de Deus. O que Deus quer fazer, ninguém impede. Então eles dizem: quando o Senhor nos tirou, nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham. Isto é, eles não... Tinha uma parte de pessoas ali que já não acreditava que Deus os tiraria, que Deus os livraria daquele cativeiro e que eles morreriam em terra estranha. Então a nossa boca se encheu de riso. Isto é, alegria, a satisfação de ter voltado à liberdade. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. É bom lembrar que quando eles chegaram lá na Babilônia, a Bíblia diz que eles penduraram as harpas. Não há nação mais patriota do que a nação de Israel. É uma nação que gosta de cantar, uma nação que gosta de louvar a Deus, de relembrar os feitos do Senhor. Mas chegando cativa lá em Babilônia, a Bíblia diz que numa praça que havia lá, eles penduraram as harpas, isto é, pararam de cantar. E diziam: como cantaremos um hino do Senhor em terra estranha? Mas agora, quando eles voltam à liberdade, quando Deus com a sua mão forte os livra, os liberta, a Bíblia diz que a língua do povo se encheu de cântico. Aleluia! Então, diz o Salmo: se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. Ninguém confiava que aquele povo sairia pelo poderio político dos caldeus. Ninguém pensava, os vizinhos ali, ninguém esperava que eles fossem novamente retornar à pátria. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a este. Isto é, só Deus poderia fazer aquilo. Esse era o reconhecimento não dos hebreus, do povo de Deus, não, era o reconhecimento dos vizinhos, das pessoas que não tinham nada a ver. Dizia, só Deus pode fazer isso. Deus fez grandes coisas a este povo. Aí ele repete, grandes coisas fez o Senhor a nós, e por isso estamos alegres. Meus amados irmãos, nós também éramos cativos, éramos escravos do pecado. O profeta Isaías disse que nós andávamos como ovelha sem pastor, isto é, de qualquer jeito, da melhor forma, ou da própria forma, do próprio jeito. Nós andávamos assim. Mas o Senhor veio dos céus, viu e providenciou uma forma para que nós fôssemos também libertos. E podemos repetir também como os israelitas ali daquela época. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, porque nós éramos escravos do pecado e o Senhor nos livrou. Com braço forte, mão estendida, Ele nos livrou do pecado, Ele nos livrou da escravidão do mundo e nos colocou em liberdade. E hoje nós, livres
estamos aguardando a volta do Senhor. Aí eles dizem, como que eles quisessem duplicar a alegria, a primeira alegria, eles queriam senti-la novamente. Aí ele diz, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Isto é, foi tão glorioso, foi tão maravilhoso voltar do Egito. A alegria foi tão grande que nós queremos senti-la novamente. Nós queremos repetir essa satisfação, essa sensação de liberdade, de estar livre, de estar desacorrentado, de não estar sujeito a nenhum sistema político, sistema religioso ou moral. Glória a Deus. O cativeiro deixado para trás. Nós deixamos tudo por Jesus. Nós abandonamos tudo por Jesus. Jesus é o nosso libertador. Jesus é o nosso companheiro fiel. Quantas pessoas, você conhece? Pessoas que eram escravas do mais horrendo pecado. Pessoas que eram escravas das drogas. Pessoas que eram escravas das bebidas alcoólicas. Escravos da mentira. Mas um dia aceitaram Jesus e foram livres. Se conhecer a verdade, diz o evangelista, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E não há ninguém que esteja livre que não seja alegre. A liberdade, ela é amiga, gêmea da alegria. Do outro modo, ninguém é alegre quando é escravo. A prova são os hebreus quando chegaram em Babilônia. Eles estavam tão tristes que abandonaram uma das coisas mais lindas que eles praticavam, era o canto. O canto foi criado lá. Os instrumentos que nós vemos hoje, boa parte deles, de música, foram criados em Israel. Mas eles tiveram que largar porque eram escravos, porque estavam escravos, porque não eram donos de si mesmos. Estavam em terra estranha. Aqueles que não têm Jesus na vida estão em terra estranha também. Porque Deus fez o homem para a sua glória, para a glória dele, a glória de Deus. Mas o homem procurou muitas coisas, saiu da glória de Deus, abandonou a glória de Deus e hoje vive assim como pessoas andantes pelo mundo, sem saber para que veio e nem sem saber para onde vai, porque são escravas. Mas Jesus tem liberdade para você. Jesus quer desatar essas correntes que lhe prendem ao pecado. Jesus quer tirar esse fardo pesado que você carrega. E que não tem jeito. Quanto mais você tenta ficar livre, você afunda mais. O peso lhe chama para baixo. Ele tem como, ele pode, ele quer fazer isso na sua vida. Aceite-o como Salvador. Procure uma igreja evangélica. Procure um parente seu que é crente, que é evangélico. Um amigo seu que é evangélico. E pergunte a ele qual a experiência que ele tem nessa vida de evangélico. Ele vai lhe dizer. Procure alguém que possa levar você à igreja, que muitas vezes as pessoas se envergonham. Procure alguém para levar você à igreja. E lá, com certeza, o Espírito do Senhor vai falar ao seu coração e você vai ver como é bom largar este mundo violento, tenebroso, para estar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.